Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela instituição FEUC, uma instituição aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, hoje a gente tem o prazer de receber a professora Gabriela Barbosa, né, licenciada em matemática pela UFRJ, especialista em administração escolar pela Universidade de Castelo Branco, especialização em educação indígena pela UF, tá? Mestrado profissional em matemática pelo IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? Doutorado e pós-doutorado em Educação e Matemática pela PUC de São Paulo, tá? E pós-doutorado também em Ensino de Matemática pela UFRJ. E hoje nós teremos o tema a matemática e a questão indígena no Enem. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco hoje com matemática fundamental, né? Já que ontem saiu aí aquela pesquisa para a troca da realização da prova do Enem do ano de 2020 devido à pandemia. E é importante a gente entender como ficam esses grupos, né, chamados minoritários dentro de uma prova tão importante que pode transformar tantas vidas, né, e trazer grandes contribuições para as populações indígenas do país. Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço em meu nome e agradeço em nome dos indígenas, das etnias indígenas brasileiras, porque, assim, cada oportunidade que a gente tem de ter visibilidade, né, de se fazer presente como indivíduos, como grupo cultural constituinte do Brasil, é louvável e é necessária ainda, infelizmente, ainda é necessária. Mas então eu agradeço em meu nome e em nome principalmente da etnia Guarani, com quem eu venho trabalhando já há mais de 15 anos. Eu quero, primeiramente, falar um pouco da apresentação, que fala dessa titulação toda, né? E eu gosto de explicar um pouco, porque, assim, as pessoas, quando a gente vê essa titulação toda, as pessoas, né, veem essa titulação toda, né, pode gerar uma expectativa muito grande, e principalmente na direção de se ouvir uma intelectual falando. Mas, na verdade, o meu caminho não é o caminho dos intelectuais, e eu nem me apresento como intelectual, eu me apresento como professora. Eu sou uma professora que a vida inteira fui muito angustiada com as suas práticas, com as realidades que topou nas redes, rede municipal, rede estadual, e aí, por fim, tive acesso, por meio do meu vínculo como professora da rede estadual, tive acesso à educação indígena, mas eu sempre fui uma professora, acima de tudo, uma professora que me angustiei muito com a realidade que eu enfrentava na educação pública principalmente, e aí a cada angústia um curso, a cada angústia um estudo, né, na tentativa de buscar assim, um caminho para aprimorar a minha prática e de alguma forma contribuir para aquela realidade em que eu estava inserida. Então, eu não fiz aquele caminho dos intelectuais de fazer uma carreira, né, fazer graduação, emendar no mestrado, emendar no doutorado. Não, a minha carreira foi, eu fiz a graduação e me tornei professora, e fui para a sala de aula. E a partir daí, eu fui buscando a formação, o aprimoramento, para poder contribuir mais para a minha sala de aula. Mas é importante deixar assim bem claro que até hoje, com aproximadamente 30 anos de carreira, vamos dizer aí 28 anos, que eu pisei na primeira aula no curso de graduação, quando eu tinha meus dos 18 anos, então a gente bota aí 28, 27, 28 anos de carreira, mas até hoje eu sou professora.
né? E até hoje lido com a educação básica. Fiz matrícula no município de Mangaratiba até setembro do ano passado, e embora hoje eu seja 40 horas lá na UERJ e tudo mais, ainda entro em sala de aula no ensino médio, ainda coordeno escola de pequenos, quer dizer, não me afastei do meu motor, que não é a intelectualidade, é a educação, é ser professora, né? Então, para a gente bater esse papo, eu queria, assim, parece um samba. Quando eu vi o nome da nossa live, né, que nós criamos juntas, eu falei assim, gente, é um samba. Ninguém deve ter entendido nada. Como é que vai falar? Educação indígena, matemática e Enem. E tentar costurar esses três elementos. Mas a gente vai ver que é possível fazer essa costura, e eu procuro, né, organizar os tecidos da seguinte maneira. A gente tem uma fala inicial sobre educação indígena. Essa fala inicial sobre educação indígena nos conduz à decolonialidade, à pedagogia decolonial, que atualmente é assim, é a paixão da minha vida, e eu acho que vocês de história, se ainda não conhecem, quando se aproximarem, também vão se apaixonar. E aí, nessa discussão da decolonialidade, vai entrar o Enem, né, como um elemento que, na verdade, ele legitima uma das forças da sociedade, que é a força da elite. E aí nós todos, que não somos dessa elite, estamos subalternizados e acabamos prejudicados no processo de avaliação e de acesso, que é o Enem. Então, acho que quando a gente vai falar de educação indígena, eu só vou assim pedir para monitorar o tempo, porque como são assuntos que eu gosto muito, eu posso ir até meia-noite falando, Alessandra, então tem que monitorar. Por exemplo, nesse momento, são 7 horas e 9 minutos. Eu tenho até 7h40, é isso? 7h49, vou te dar 9 minutos. Não, mas eu posso acabar antes. Eu vou botar ali para 7h40, 7h45. Se eu tiver muito empolgadona, ainda posso ir até 7h49. Mas vamos lá. Fica à vontade. Não, mas me sinalizem, por favor. Então, vamos lá. Agora, professora Gabriela, eu tive, só pegando o seu gancho rapidinho, e aí eu também gostei muito, porque eu não conhecia o conceito, a educação decolonial, eu tive contato com os textos a partir de uma pós-graduação em História da África, que eu fui fazer no Colégio Pedro II no ano passado. Sim. Então, foi uma leitura assim, muito enriquecedora, porque eu não entendia, eu não sabia nada. E aprender é tão bom, né? Nós que somos professores, estamos aí todos os dias aprendendo. E eu acho assim, para vocês que são da história, né, e estudaram muito o colonialismo, estudar um pouco o que é a colonialidade e ver que o colonialismo ele é muito mais perverso, porque ele atinge um patamar de colonialidade, é muito interessante, é triste a gente reconhecer essa realidade, mas ao mesmo tempo é interessante e importante para a gente reverter o quadro, né? A gente tem uma perspectiva de transformação. Então, vamos começar primeiro, acho que quando a gente vai falar de educação indígena, é muito importante a gente entender um pouco o que é o indígena. E por que eu não estou falando índio? Eu estou falando indígena. Ah, Vitor Ramos, o problema é esse, eu estou falando para amigos. Estou vendo o Vitor Ramos fazendo comentário. E eu também sou profunda admiradora dele. Eu posso ficar vendo esses comentários, não vou interromper toda hora, mas vamos lá. Acho que a gente começar falando primeiro, por que eu estou falando indígena e não estou falando índio? Porque isso, né, vai explicar um pouco, vai trazer à tona os equívocos que a sociedade brasileira comete em relação aos indígenas, né? Eu não uso a palavra índio, e assim como eu, a maioria das pessoas que lida com a educação indígena, que lida com a questão indígena de um modo geral, também não gosta de usar, porque remete a vandalismo. Eu me lembro que a minha avó, velhinha, tradicional, quando chegavam os meus amigos adolescentes quase destruindo a casa, ela falava assim, chegaram esses índios. Né? Como se o índio fosse o elemento da destruição, fosse o mau elemento.
Então, a palavra índio ficou muito associada à pejoração, né? A denegrir a imagem. Então, a gente vem escolhendo usar a palavra indígena. Agora, esse exemplo, né, do uso da palavra índio, ele, na verdade, ele traz os equívocos que a sociedade brasileira comete em relação às etnias indígenas. E esses equívocos, eles não são nem só mapeados por mim, não sou eu que estou falando, assim, eu falo à luz de um estudo de um colega da UERJ, que é o José Ribamar Bessa Freire. Ele também é historiador, mas trabalha mais com a questão indígena, é o fundador do Pró-Índio. E o Bessa tem um artigo que vocês podem, quem tiver mais interesse em se aprofundar, pode pesquisar na internet, que são os 5 equívocos que a sociedade brasileira comete em relação ao indígena. E aí ele fala, por exemplo, existe na sociedade brasileira uma ideia de que índio é tudo igual. Então, não se leva em consideração a existência de 300 etnias distintas. Então, como se fosse todo mundo no mesmo saco, mesmo balaio, e é tudo a mesma coisa. E aí, quando a gente faz isso, a gente mata, né? A gente destitui uma série de conhecimentos culturais, porque você tem 300 etnias produzindo vida, produzindo conhecimento, e aí você destitui isso. Então, o primeiro equívoco é esse, achar que a Índia é tudo igual. Outro equívoco também que ele costuma colocar, eu não vou falar dos 5, não. Vou falar alguns para a gente poder dar sequência, quem quiser pode se aprofundar, inclusive porque ele tem isso em texto, mas tem isso também em palestra, publicada na internet. Outro equívoco é aquele relacionado ao progresso, né? A ideia de evolução, a ideia de achar que a sociedade branca ela é uma evolução. E os indígenas um dia vão evoluir e vão se transformar em brancos, vão ter a evolução dos brancos. E isso não é verdade, porque eles são eles. E dentro do que é ser indígena e ser de uma etnia indígena, eles têm saberes, eles têm modos de ser e viver, e eu acho que eles nem querem, nem intencionam se transformar em nós. Até porque, qual é a vantagem para quem não é desse grupo a que nós pertencemos, passar a ser desse grupo? Né? O aniquilamento da cultura a que pertence, o aniquilamento da identidade, será que eles estão dispostos a isso? Né? O que caracteriza a gente, o que faz a gente ser feliz, né, viver plenamente, é a nossa identidade. E essa ideia de que eles vão um dia evoluir para se transformar no que nós somos, é uma ideia extremamente equivocada. Eles não são menos evoluídos, eles são outros. Então, eles são da oralidade, eles não são da escrita. Então, mas um dia vamos ensiná-los a escrever e eles vão poder escrever tão bem quanto nós. Mas eles querem. Vocês, como historiadores que são, né, o que vocês sabem como historiadores? Que uma das maneiras de se preservar a história é pela oralidade. Não é necessário ter documento oficial, ter livro escrito para se preservar uma história. Então, eles são diferentes. Não quer dizer que o fato deles não serem da cultura escrita não quer dizer que eles não estejam avançados, né? Que eles não estejam em evolução. Outro equívoco também que a sociedade coloca em relação aos indígenas é com relação à possibilidade de transformação. Então, as pessoas falam muito assim, índio, de celular, de tênis, é índio. É índio aonde? Está esperando que o índio esteja pelado até hoje na aldeia. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui ainda usa roupas semelhantes à da família real? Na época de 1500. Né? Porque se o índio tem que continuar pelado do jeito que ele estava em 1500, então todo mundo vai ter que manter a vestimenta de 1500. E a gente vai andar com aqueles vestidões, Alessandra, sabe? Aquelas mangas bufantes. Imagina a gente lá em Bangu, eu lá na minha terra, eu lá no Jabu, mas eu lá no Jabu com aquele vestidão, percebe? Então,
é um equívoco a gente esperar que o outro se mantenha estagnado, não se transforme. O fato da gente não querer que ele, não entender que ele tem que evoluir para se transformar no que nós somos, também não quer dizer que ele tem que permanecer do mesmo jeito que ele sempre foi, né? Ou do mesmo jeito que a gente conheceu, que a gente acha que ele sempre foi, mas não sempre foi, né? Então, esse é um outro equívoco. Então, existem equívocos, né? E esses equívocos, eles trazem, assim, um desrespeito à questão indígena muito grande, né? Às causas indígenas, aos direitos indígenas, porque com a Constituição de 1988, os indígenas adquiriram direitos, né? O que foi luta durante a década de 70, né, e se transformou em realidade, pelo menos no papel, com a Constituição de 1988. O que os indígenas ganharam? E aí, gente, eu acho importante, só antes da gente dar continuidade, a gente entender o seguinte: o que essa fala pode ter a ver com o Enem? Eu acho que a questão indígena pode ser uma temática de redação. É a questão da diversidade cultural e de como a gente pode lidar com a diversidade cultural. E aí não digo só a questão indígena, mas a questão dos refugiados, a questão afro, né? Como a gente pode lidar com isso, né? Como é que a sociedade tem que se estruturar para que essas pessoas estejam incluídas, tenham visibilidade. Isso eu acredito que possa ser uma, uma temática do Enem. Às vezes eu acerto, por mais que eu não seja professora de português, mas às vezes eu acerto. Principalmente porque o Weintraub saiu, né? Então ele dizia que odiava o termo povos indígenas. Nossa, né? Deus me livre, Principalmente né, com a gente? saída dele, então agora é mais uma possibilidade de termos É aí uma temática. impressionante, com 2 S's, eu juro. Aquilo ali é um troço muito ruim. Mas deixa ele de lado, deixa ele lá. Mas então isso pode ser uma temática, né? A questão da inclusão dessas pessoas. E aí a gente vai pensar, então, como é que se deu a Constituição de 1988 e que direitos foram garantidos a eles, né? Até então, né, início do século, havia muito a política do integracionismo, que é aquela coisa assim, vamos preparar o índio para ele viver em sociedade, como se ele não já vivesse numa sociedade. Só que ele vive na dele. E aí, essa política do integracionismo, que violentava bastante a identidade cultural, ela foi, aos poucos, sendo substituída pelo que se concretiza né, por meio de muitas lutas, né, dos movimentos sociais, dos movimentos ligados à questão indígena, do movimento, inclusive, religioso ligado também à questão indígena. Né? Foi uma conquista, na Constituição de 1988, o direito deles serem o que são, deles viverem na sociedade deles terem uma escola, e uma escola deles, criada por eles, para atender às necessidades deles. Então, a Constituição de 1988 garantiu a eles, por exemplo, o direito a uma escola multicultural, diferenciada e bilíngue. Porque se a gente for ver na Constituição, na LDB, nesses documentos oficiais, uma coisa que eles colocam é que todo mundo tem direito a ser alfabetizado, a aprender na sua língua. E a primeira língua de uma etnia indígena é a língua da etnia indígena, não é o português. Então, tentar colocá-los numa escola, né, regular, onde só se fala o português, é violentar esse primeiro direito, o direito de aprender na própria língua. E aí a Constituição vem trazendo esse direito para eles. Outro direito deles é o direito a uma educação diferenciada. O que seria uma educação diferenciada? Né? Uma educação que leve em consideração as questões culturais. Por exemplo, esse calendário escolar, né, que nos garante férias de verão, né, que nos garante um recesso em julho, que temos que entrar às 7, sair ao meio-dia e permanecer sentadinhos, né, como diz o Paulo Freire, de uma forma bancária. Isso, para outros hábitos culturais, não faz o menor sentido. Por exemplo, existem meses
de festas religiosas dos indígenas que não batem com as férias de verão. E que aí faria muito mais sentido eles continuarem estudando no verão e interromperem as atividades escolares nesses meses em que a festividade religiosa acontece. Né? Existe uma coisa, e isso eu vivi muito, né, pela minha experiência com as etnias lá do sul do Rio, né, do Angra dos Reis e Paraty, a questão de eu estou aqui assistindo aula e, de repente, eu estou aqui dando minha aula, numa boa, de repente sai todo mundo correndo da sala. E eu fico com aquela cara de tacho, por que saiu todo mundo correndo da sala? Porque passou um tatuzinho. E o tatuzinho estava ali sendo esperado, porque ele estavam procurando aquele tatuzinho, ele tem um valor para aquela comunidade, e aí para todo mundo para viver em função daquilo ali, para viver aquela realidade. Então, existem valores. Né? A alimentação, uma coisa que vem sendo muito discutida na educação indígena, é, por exemplo, a alimentação. Então, o governo tão generosamente manda alimentação, mas ele manda tudo que os indígenas não comem. Os indígenas têm uma alimentação própria, têm, né, sabores próprios, e que poderiam estar na escola. Mas aí a nutricionista que faz o cardápio da rede toda não leva em consideração essa diferença. E aí, quando a gente pensa numa escola diferenciada, a gente pensa até no cardápio escolar diferente. Aí, quando a gente vai falar no multicultural, eles querem aprender, eles querem garantir na escola a perpetuação do conhecimento deles, produzido por eles, pela comunidade deles, mas também querem ter acesso ao da cultura envolvente, ou seja, ao do branco. Por quê? Porque precisa se instrumentalizar, eles vieram sendo violentados desde 1500, então eles precisam entender um pouco de lei, eles precisam ler mapas, ler cartas, para entender distribuição de terra. Então, eles precisam ter acesso a esse saber, que não é melhor que o deles, mas é o que está na mão do dominante, que vem violentando a cultura, as culturas indígenas desde 1500. Então, eles propõem uma escola multicultural, onde o saber deles permaneça e o saber da cultura envolvente esteja presente na medida em que lhes interessar. E aí quem vai definir o currículo escolar são eles, é a comunidade, é o pajé, é a liderança, é todo mundo junto, pensando numa escola. É claro que existe uma diferença enorme entre o que acontece, né, e o que pode vir e o que é direito que aconteça. É claro que essa educação multicultural, diferenciada, bilíngue, ainda engatinha. E vou dizer para vocês o que é mais triste. Nesse processo, o Rio de Janeiro é o estado do Brasil mais atrasado. Se a gente chega, por exemplo, Mato Grosso, se a gente vai chegando lá para cima, a gente encontra até universidades indígenas. Quando a gente chega no Rio de Janeiro, a gente tem, nesse momento, um curso de formação de professores indígenas em nível médio, funcionando a trancos e barrancos por conta de muito esforço, principalmente do professor Domingos Nobre, da UF. Mas sabe Deus o esforço, porque os técnicos de secretaria vêm com seus manuais e seus documentos, formulários e documentos a serem preenchidos, que para uma educação diferenciada não faz o menor sentido. Então, a ideia, né, é a gente pensar numa escola, né, a gente, que eu falo, a Constituição garante, eles querem, e cabe a gente que se interessa pela causa deles, contribuir na medida em que, acho que é muito importante dizer, em que formos solicitados. Porque também a gente não pode chegar, né, senão a gente vai estar reproduzindo José de Anchieta. A gente não pode chegar dizendo como é que tem que ser. Mas se eles solicitarem a nossa contribuição, a gente dá a nossa contribuição. Que é o que eu, assim, tenho muito orgulho da minha vida toda de profissional, é o que eu tenho muito orgulho de ser solicitada. Quando há a Conferência Nacional de Educação Indígena,
e eles precisam indicar representantes não indígenas para estarem lá junto com eles discutindo, eu sou indicada por eles. Já fui indicada algumas vezes, não é sempre, mas já fui indicada por eles algumas vezes e tenho muito orgulho disso. Agora, entendo bem o meu papel e acho que aí é uma postura que a gente, como professor, tem que ter em relação à educação indígena, mas em relação à educação de um modo geral. É a gente saber o nosso papel, a gente saber que a gente não é a última palavra, a gente saber que todo conhecimento que a gente avalie como importante para que um aluno aprenda, que ele seja negociado, né? Negociado para que ele realmente entre para um currículo. Então, em relação à educação indígena, a grosso modo é isso. Teria muito mais coisas para falar, mas acho que já deu para a gente se situar um pouco, né? Agora, só uma coisa que é muito importante a gente falar. Existe a educação escolar indígena, que é o que eu falei aqui, mas existe a educação indígena. Importante a gente entender que antes de existir escola, índio já se educava. Índiozinho era educado pela Índia, pelo índio, pelo pajé, pela liderança, por todo mundo, pela comunidade de um modo geral. Então, existe a educação indígena. A instituição escola, e que vai levar, então, à construção da educação escolar indígena, já é uma intervenção do não indígena, mas que eles se apropriaram até para poder se instrumentalizar e interagir na sociedade, com a sociedade envolvente, que no caso são os brancos, né? Agora, a gente já pode, então, pegar um gancho com a decolonialidade, né? O que é isso, né? E o que isso tem a ver com a questão indígena? Então, a primeira coisa que a gente precisa é situar o que dentro da ideia de decolonialidade é o grupo subalternizado. E aí nós todos, eu acho que praticamente todos nós, vamos nos reconhecer como grupo subalternizado. E aí é importante também a gente frisar que isso que eu estou falando não sou eu que falo. Quer dizer, eu me aproprio um pouco, mas são ideias, né, principalmente no exterior da Catherine Walsh, e no Brasil foi bastante estudado pela Candor, né, pela Vera Candor, da PUC Rio, pelo Matias Fleury, do Sul. Matias Fleury é espetacular. É engraçado porque ele foi orientando da Vera, mas eu acho que ele traz mais contribuições do que a Vera. Até porque acho que está mais nativa, está mais ainda, está muito agarrado à causa. E então, onde a gente tiver grupo subalternizado, a gente vai ter a colonialidade acontecendo. E para fazer frente à colonialidade, a gente tem que lançar mão de uma pedagogia decolonial. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente está chamando de grupo subalternizado. Para a gente aceitar a ideia de grupo subalternizado, a gente tem que aceitar que existe uma divisão de classes, né, que existem forças na sociedade, que a sociedade é dividida em grupos e que existem forças que estão, né, em disputa o tempo inteiro. E que nessa disputa alguém está sempre ganhando. E quando eu falo sempre ganhando, é assumindo as lideranças, as instituições sociais e financeiras. E no que um grupo assume, todos os outros ficam subalternizados a esse grupo que assumiu, a essa, vamos dizer aí, a essa elite que assumiu. Então, vamos ser subalternizados, né? Nós, mulheres, fato. A menos que a gente se disfarce e abra mão do feminino. Mas nós, mulheres, já somos o primeiro grupo subalternizado. Até hoje, os dados que mostram as diferenças salariais, até hoje, os dados que mostram a questão da violência doméstica, estão aí mostrando e sinalizando a nossa posição subalternizada. Aí, negros, que vivem aí, a gente está agora na retomada, né, de um movimento, na retomada do fortalecimento, porque há sempre um movimento contra o racismo, né? E agora com a questão do negro,
negro americano, né, que foi assassinado, está vindo à tona de novo, mas negros subalternizados. Né? Subalternizados significa o quê? Tratados como inferiores. Tratados como inferiores e, então, invisibilizados. Então, aí ainda tem mais. Em indígenas, isso nem se fala. Né? Indígenas e todas as etnias indígenas estão aí. Pobre, também. Favelado, também. Então, olha quanta gente. E se a gente parar aqui para pensar, a gente vai achar muitos grupos subalternizados. E aí, a questão da subalternização é que a gente acaba sem voz, né? Que sem voz não. Portanto, hoje a gente tem tido essa discussão também. Voz todo mundo tem, a gente acaba sem ouvidos. Nós não somos ouvidos. Nós ficamos falando aí. Ficamos aí falando e não vamos nunca deixar de falar. E vamos abrir esses ouvidos, né? Mas a gente acaba sem ouvidos, a gente acaba invisibilizado e destituído, né? Tendo a nossa identidade, os nossos saberes destituídos. E aí é que vem o conceito de colonialidade. Né? O que é a colonialidade? Quando a gente estuda em história o colonialismo traz para a gente a exploração financeira, né, da matriz, né, lá da Europa, em relação à colônia. O quanto nós somos explorados, o quanto fomos e ainda somos explorados pelo europeu. Mas a colonialidade, ela é mais ampla, porque o colonialismo, ele acaba restringindo a exploração ao financeiro. E o que a colonialidade traz é que, olha, a exploração é financeira, mas a exploração é da identidade, a exploração é do ser. A exploração é a negação do seu saber. Então, por exemplo, por conta da colonialidade presente na nossa sociedade, a gente encontra, né, o playboyzinho de Brasília que taca fogo num índio que está dormindo na rua em Brasília. E isso foi um caso emblemático de anos atrás. Mas você pega o jornal do final do ano passado, você acha um médico limpinho, estudante de medicina, branquinho, perfumado, da Estácio de Sá, que deu um tiro na mendiga em Copacabana. Dormindo na calçada em Copacabana, a mendiga estava dormindo, ele foi e deu um tiro nela, ela morreu. Mas por quê? Porque prevalece ainda na sociedade a ideia de que determinados grupos não são nem gente, não são nem pessoa. E aí é que a gente tem os eixos de colonialidade. Né? A colonialidade do ser. É você não considerar nem que o outro é. E aí vem outros eixos, por exemplo, a colonialidade do saber. Então, e aí acho que a gente começa a se aproximar do Enem. Né? A colonialidade do saber. Quando a gente destitui o grupo subalternizado, tem todo o seu saber destituído, desvalorizado, ignorado, ridicularizado. E aí é triste, porque todo mundo perde. Existem já várias pesquisas, assim, tem os exemplos emblemáticos, né? Se a gente pensar assim, toda medicina, todo medicamento, ele começou onde? No chazinho, na erva, que depois o cara levou para o laboratório, fez análises químicas e tudo mais, mas começou nesse saber que era essencialmente indígena. E assim como esse que é mais óbvio, que a gente consegue, né, que a gente ouve falar há mais tempo, mas tem muitas outras, há tecnologias. Por exemplo, há no Tocantins uma etnia que tem um modo de construir casas que favorece a ventilação. E vai fazer demandar bem menos energia elétrica. Poxa, imagina construções dessas aí na nossa terra, gente. Como é que a gente já está mais fresquinho, gastando menos energia elétrica? Mas esse saber é destituído, é desvalorizado, é ignorado, é silenciado. Então, são os eixos de colonialidade. Você vai tratar o eixo
do ser, o eixo do saber, e ainda tem mais eixos. Esses são os que eu estou trazendo assim, para a gente se situar nessa ideia de colonialidade. Então, onde há grupo subalternizado, há colonialidade, que é você destituir o outro. E aí acaba, né? Você vai dizimando grupos, porque eles vão perdendo a identidade. E aí, sem identidade, a gente não é mais grupo. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento em que medida, por exemplo, nós, professores, nas nossas práticas, não reforçamos esses eixos de colonialidade silenciosamente. Sem notar, a gente está reforçando esses eixos de colonialidade. Quando, na verdade, a gente pode exercer uma pedagogia que permita o afloramento desses saberes, que permita a legitimação dessas identidades, desses modos de ser e viver. Porque é importante a gente identificar que todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha. Eles ganham porque eles vão ter espaço na sociedade? Sim. Mas a gente, o saber deles, também faz a gente ganhar. Né? O medicamento é um exemplo, a construção das casas é um exemplo. O Bessa, ele tem um estudo, né, que ele mostra iam construir uma usina numa região lá do norte, eu não me lembro agora exatamente o nome, mas iam construir uma usina numa região lá do norte, e os índios moravam perto da região e não foram sequer ouvidos. E fizeram toda uma construção e o negócio ruiu. E aí, quando foram ver o nome indígena daquela terra, era terra podre. Traduzindo o nome indígena, dava terra podre, porque não era podre, era um pântano. Mas ninguém se deu conta disso e fez uma construção. Quando se acessassem o saber produzido por aquele grupo, né, que viveu ali, né, poderia ter conduzido, né, a outras realidades, né, a outros entendimentos, evitar gastos, né, evitar gastos desnecessários, investimentos e tudo mais. Então, todo mundo ganha. Na verdade, todas as educações deviam ser multiculturais, porque todo mundo ganha com a troca. Não é papo, né, religioso, de todo mundo ser bonzinho, não. Todo mundo ganha cientificamente. Até porque, se a gente sair dessa ideia de o que é ciência, que ciência é só aquilo que se produz na universidade, a gente vai ver que tem ciência em cada esquina. Né? Tem ciência da economia, tem ciência da administração, tem ciência em cada esquina. E a gente legitimando apenas o saber da elite, apenas o europeu, do macho adulto branco, né? Todo mundo perde, inclusive o macho adulto branco. Ele também perde. Quando só ele é o cara, ele também perde. Bom, aí depois o que ele perde, a gente pode fazer outra live. Mas então agora vamos chegar na matemática. E aí a gente chega no Enem e vai finalizar. O que é interessante é que os saberes, eles são culturais. E a gente precisa, então, entender, e aí é uma quebra de paradigma, a gente aceitar que a matemática é um conhecimento cultural. É fácil a gente entender, por exemplo, que a língua é cultural. Porque a gente fala uma língua, eles falam outra, e se a gente atravessar o oceano, for para a Europa, vai encontrar outra, for para o Oriente Médio, vai encontrar outra. Então, língua é cultural. Maneira de vestir também, porque a gente não anda de burca, né? Então, cada cultura vai ter aí sua maneira de se vestir. Alimentação também, dizem que na China comem até gafanhoto. Então, a gente já nem aceita, assim como lá nos indígenas, a gente tem o tipá, lá nos Guarani tem o tipá, tem uma alimentação própria deles. Agora, e matemática? Né? História também cada um tem a sua. Formas de registro da história também cada um tem a sua. Agora, a questão é, e matemática? Pois é, matemática cada um tem a sua também. E aí, como isso é possível, a gente precisa entender o que a gente entende como matemática
para aceitar que isso é possível. Então, se a gente for ao pé da letra, o que é a palavra matemática? Matema é explicar, conhecer. E tica é técnica. Quantas palavras terminam em tica? É tudo técnica. Informática, técnica da informação. Né? Sei lá mais o que tica, é técnica do sei lá mais o que. E matemática vai ser técnica de explicar, conhecer. Arte ou técnica de explicar e conhecer. E aí, o modo como você explica e conhece as coisas é definido pelos seus interesses, que são definidos culturalmente. Então, eu vou dar um exemplo. Né? O exemplo que eu acho que é o que causa mais impacto. A ideia de unidade, de para contar, porque quando você quer conhecer alguma coisa, quando você chega no ambiente, você quer conhecer o ambiente, é razoável que você conte. Conte quantos elementos tem ali, conte quantos objetos, quantas pessoas. Você vai contar, é uma ação usada para se explorar o ambiente. Medir também é uma ação usada para explorar o ambiente. Então, essas ações que permitem conhecer são ações matemáticas. E elas são definidas culturalmente. Então, contar, por exemplo, a gente tem uma ideia de que as pessoas só contam fazendo 1, 2, 3, 4, né? E que o 1 é isso aqui, ó. Só que tem etnia, por exemplo, que o 1 é isso. Peraí. 1 é isso. Ele conta aos pares. Então, se eu distribuir uma cacetada de bolinhas, sei lá, de grãos em cima de uma mesa para eles, eles vão contando aos pares. E eles contam cada par como 1. E aí os cientistas sociais, que são amigos de vocês também devem gostar tanto dos cientistas sociais, né? Que eu também gosto. Os cientistas sociais foram atrás de entender um pouco, o pessoal da antropologia, né? Entender um pouco por que essa unidade é isso, e não isso. Não, essa unidade é isso. Estou tentando me situar aqui, que essa unidade é isso, e não isso. Né? E a gente está esperando o nosso 1, e vem o 2. E o 2 é tratado como 1. E o que ele diz é que é porque ele pensa nele e no companheiro dele. Então, isso para a nossa sociedade capitalista, individualista, né, que qualquer dia a gente já vai achar que só a gente já é muita coisa, né, isso para a gente é uma bufetada. Porque o indivíduo ele não pensa só nele, ele pensa nele e no companheiro. Agora, eu não preciso ir a outra cultura, a uma etnia indígena, para ver outras unidades. Se a gente pegar, por exemplo, os vendedores do trem, e isso é pesquisa comprovada, que entrevistou, acompanhou, né? E eu trago aqui um probleminha rápido para a gente escolher qual seria mais fácil, que é o seguinte: você vende bombom no trem, você compra o saco com 50 bombons por R$10. Por quanto sai cada bombom? Esse é um problema. Agora, o outro problema é o seguinte: você vende bombons no trem, você compra o saco de bombons com 50 bombons por R$10, por quanto saem 5 bombons? O que difere um do outro é que num eu quero saber o preço de um bombom, no outro eu quero saber o preço de 5. Vocês, como não precisa ser professor de matemática, como pais, como que vão ajudar seus pequenos a dar aula, a aprender matemática, vocês começariam por qual problema? Qual vocês acham mais fácil? E aí a gente tende a achar que o mais fácil é achar o preço de 1. Né? Porque a gente já vem de uma cultura escolarizada que diz pra gente que acha o 1, porque se você souber o preço de 1, depois você acha quantos você quiser. Mas o cara que vende bombom no trem e vende 5 por R$2, quando ele olha para um pacote com 50 bombons, ele não visualiza unidades, ele visualiza grupos de 5 bombons, que é o que ele vai fazer para vender. E ele sabe que dali ele tira 10 grupos de 5 bombons. Ou seja, a unidade dele é o grupo de 5. Percebem? Então, não é só modos diferentes de fazer o mesmo conceito, mas existem conceitos distintos. E aí, então, a gente tem várias matemáticas. Aí vem o problema, e aí isso não é só da etnia indígena, é do vendedor ambulante, é do bancário, é de todo mundo, do lojista, do comerciante, do feirante,
de todo mundo que, de alguma forma, está contando, medindo. E aí, o que a gente tem é que o Enem ele vai falar a matemática de um dos grupos, que não é, na verdade, a matemática praticamente de grupo nenhum, é a matemática europeia, que é a que invade, impregna todos os centros acadêmicos do Brasil. Não estou falando que eu não goste dela, eu fui criada nela e me afinei com ela. E gosto muito de matemática. Então não estou aqui falando mal, mas o que a gente não pode é vestir uma capa de que essa matemática é neutra e que ela não está a serviço de ninguém. Porque ela está assim, ela está a serviço do europeu. De legitimar o saber europeu e ignorar e invisibilizar os outros saberes. Agora, então, nossa, Juliane, adorei. Obrigada. Agora. Extensivo aí é um próximo convite, viu, Gabriela? Sentimento. Eu adoro, e vou pessoalmente. Quando acabar a pandemia, vou pessoalmente para a gente falar de matemática também, que eu gosto muito. Mas então, gente, para a gente chegar no Enem, existem várias matemáticas, e a do Enem é uma, que provavelmente não é a nossa, porque somos todos subalternizados, e a gente se dá conta disso, é o primeiro passo para a gente chegar lá e ter sucesso. Porque uma vez que aquilo ali não é o nosso, a gente vai ter que se preparar bem para aquilo. A gente vai ter que ficar atento para não cair nas esparrelas, sabe? Nas ciladinhas, nos disfarces. O Enem ele é muito disfarçado do dia a dia. Então, toda questão tem um enredo, tem uma historinha, tem um textão. Mas, no final, lá no fundo, está cheio de conteúdo. Está cheio de conteúdo do livro tradicional. E se você entra numa de que só você sendo sabidinho, não precisa estudar, que você chega lá e vai se dar bem, não é bem assim. Não é bem assim. Aquele saber ali é um saber institucionalizado, ele pode estar até disfarçado de um contexto, que muitas vezes a gente sabe que ter um enredo não significa estar contextualizado, mas ele vai estar ali e a serviço de um grupo. E a gente, se reconhecendo como não pertencente a esse grupo, a gente tem noção do esforço que a gente vai ter que fazer para superar. E aí a gente ficar atento, porque, para finalizar, esses resultados, né, o Enem ele está sendo usado como alguma coisa para dar vagas, né, distribuir vagas na universidade, e a gente pode ficar muito feliz por ter passado no Enem. Mas a gente tem que ficar atento que o insucesso no Enem também não é sinônimo de fracasso. Então, eu tenho, cruelmente, né, retomando para fechar, que a escola com pior desempenho no Enem é uma escola indígena. Mas é correto a gente usar o Enem para avaliar um outro modelo de escola? Então, a gente precisa ficar atento que, assim, é algo que a gente tem que se aproximar para garantir a nossa vaga, mas sucesso ou fracasso no Enem não é indicativo de muita coisa, porque ele está a serviço de uma elite, inclusive internacional. Então, com isso, eu paro por aqui. Eu não fui até 7h45, eu passei 2 minutos do que a Alessandra tinha me dado a mais, mas eu quero dizer que foi muito bom e que, assim, querendo marcar mais, tem mais coisa para falar. Já quero mais. Mas é isso. Com certeza, já é convidada já para as próximas lives já. Sim, e quando voltar do isolamento, eu gosto de... Eu comecei a minha vida dando aula em pré-vestibular social, trabalhei muito com o Frei Davi, na Rocinha. Então, assim, é uma coisa que me dá muito prazer e que eu tenho sentido muita falta. Então, o que vocês quiserem, vocês podem contar comigo. Eu estou sentindo muita falta de Campo Grande também. Meu coração está em Campo Grande, não tem jeito. Eu não sinto falta das instituições, não, eu sinto falta das pessoas mesmo. Você não sabe como eu estou feliz de te ver, Alessandra. Feliz obrigada. Mesmo. Já podemos montar, então, pensar em montar um curso de extensão lá no nosso espaço. Bora. E quem sabe a gente não coloca, inclusive, aqui, Alessandra, a gente pode botar, inclusive, certificado pela UERJ.
Opa, Aí que depois maravilha. a É, gente porque você senta. é da Faculdade de Educação da Baixada Sim, Fluminense, né? A é, professora também da FEBF. é Então, isso. vai ser maravilhoso. Com certeza a gente quer ter você pós-pandemia conosco lá, trazendo essa. Olha, Gabriela, fantástico. E eu quero só sinalizar uma coisa aqui que é muito interessante. Eu fui professora na FEUDUC, em Caxias, em Duque de Caxias, professora na licenciatura, né? Em História, do curso de licenciatura em História na FEUDUC. E lá a gente tinha essa tradição, tinha, não tem ainda essa tradição de levar, né? A gente trabalha muito com a história da Baixada Fluminense e trabalha muito com as questões das minorias, né? A população afro-brasileira, diáspora e, lógico, educação indígena. E uma vez nós recebemos um grupo de indígenas, eu não lembro a etnia, não lembro, e foi assim um conhecimento vastíssimo. Mas entender, e foi maravilhoso, viu? Eu aprendi muito. Agora, hoje eu aprendi muito com você dessa questão da matemática, porque o nosso projeto tem um nome que ele é bem interessante, né? São os múltiplos saberes, né? E eu, como professora de história, sou péssima em matemática, péssima, tá? Uma vez eu fui fazer o Enem com a minha filha, eu marquei todas as questões de matemática de Deus, na esperança de conseguir uma nota boa. Tirei 600, viu? Bom, Então o negócio bom. não foi tão mal. Não. Mas, brincadeiras à Pois parte, é. eu gostei muito de entender essa questão da matemática, como funciona a matemática para as sociedades nativas, né? Porque a gente sempre tem essa impressão dessa matemática europeia e essa ideia de que a matemática ela é exata e que a matemática ela é mundial, né? Ela é única Sim, no mundo inteiro, né? universal e E neutra. hoje, É. isso, e hoje eu acabo de aprender que não é assim. Então Não, eu e tem fiquei muito muitos feliz. exemplos. A gente Eu pode fiquei tirar outra feliz para de assim, só entender para esses isso. exemplos. E assim, eu fiquei muito feliz de saber isso dentro do meu país, Não. né? Normalmente a gente não tem alunos indígenas nas nossas salas tradicionais, ou na rede, ou na particular, a gente não tem. É difícil a gente ter. E hoje foi, para mim, como professora de história, foi fundamental entender como funciona a matemática para as comunidades, né, indígenas brasileiras. Então, assim, quero muito te agradecer essa Ah, eu que oportunidade agradeço. de aprender junto com você. Alan, você tem alguma pergunta para a Foi, professora Gabriela? Eu foi tenho uma, tá? realmente uma aula. É, porque foi tão esclarecedor, né? A gente só tem a agradecer. Eu, particularmente, apesar de ser professor de história, eu também me enveredo, né, muito no amadorismo, em aulas de reforço de matemática, né? Eu sou professor de reforço, então eu ajudo é, as crianças, né, até o 9º ano na área de matemática. Então, a matemática eu tive que aprender a gostar da matemática, porque a gente que é da área de humanas, né, que nasce para a área de humanas, a gente tem uma certa rivalidade, mas eu percebi que não é por aí, né, que a gente tem que levar, mas Não. a matemática é fascinante mesmo, e a sua fala, ela só veio para mostrar para todo mundo, né, que a matemática é uma caixinha de surpresas, né, uma caixona de surpresas, com muitas e muitas surpresas, né, porque a gente justamente embebidos, né, desse preconceito do Ocidente, né, com a matemática, muito por conta da europeização das ciências, né, e a matemática não foge à regra, a gente acaba não dando vista, né, não olhando para o lado, né, para o nativo da nossa própria terra, né, que tem uma forma matemática de enxergar o mundo também, né, e muito Sim, mais sim. humana do que a tecnicista que a gente está acostumado, né? Então, isso é fascinante, né? Foi uma aula magna, de É, verdade, né? Foi uma oportunidade ímpar. A fala da Juliane, da Natália, enfim, do Vitor também, né? Que está aqui nos meus acompanhando, amigos né? queridos. Fora os outros. A gente não tem muitos comentários na postagem original, que infelizmente é a única que eu tenho acesso. Mas muita gente compartilhou, isso eu também tenho essa informação, né? Muita gente compartilhou a postagem original. Então, provavelmente, há comentários que
a senhora vai poder visualizar futuramente, né, quando terminar a live aqui. E a gente também, né, e comentar, agradecer, convidar. Sim, aí, então, assim, eu peço para quem está nos assistindo, se quiser comentar, fazer alguma pergunta, isso serve para todas as lives, né? Façam na postagem original, na postagem da página do projeto Múltiplos Saberes. A gente agradece imensamente o compartilhamento de vocês, né, que nos ajudou a alcançar a marca de mais de 10 mil pessoas em um mês. Né? As pessoas começaram a compartilhar todas as nossas lives. Lembro também, professora, que essa live ela vai ficar para a eternidade na internet, no YouTube, a partir de amanhã. Né? Então, nós temos um canal no YouTube, o canal Projeto Múltiplos Saberes, que lá estão todas as nossas lives, desde a primeira, né, há mais de um mês atrás, até a atual, né, que essa é a nossa 14ª live, ok? E nós já tivemos um alcance de mais de 10 mil pessoas. Isso é muito importante para a gente, democratizar o conhecimento, né? Esse é o objetivo desse projeto. Exatamente. Bom, e mais uma vez agradecer, professora. Muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Eu quero aproveitar esse nosso tempinho que nos resta e quero só fazer uma pergunta para você que, de repente, vai fugir um pouquinho, mas é uma angústia que eu tenho sentido já tem algum tempo, tá? No censo do IBGE, a gente tem visto que alguns, e isso, o censo de 2010, se não me falha a memória, muitos indígenas saem das suas aldeias, né, das suas etnias e vêm à cidade, e vêm estabelecer a residência na cidade. Sim. E uma vez estabelecidos, ele vai passar por aquele processo, por exemplo, como o censo que nós tivemos, se não me falha a memória, foi em 2010, nós tivemos o último censo. E esse indígena, ele não se identificou como um indígena, né? E ele acabou entrando na categoria de pardos. Assim, isso é muito ruim, porque a gente sabe que os dados do censo, eles são importantíssimos e fundamentais para a aplicação das políticas públicas. Sim. Né? E isso me preocupou muito. Quando eu soube dessa informação algum tempinho atrás, isso me preocupou, porque as políticas públicas que deveriam atingir a essas sociedades indígenas, né, elas acabam sendo prejudicadas, porque não há identificação desse indivíduo indígena como indígena, ele está entrando no grupo dos pardos. Pois é, né? Mas veja, a falha aí, Alessandra, eu acho que não está, está principalmente no modo de coleta. Porque o indígena, já existem os indígenas urbanos, vamos dizer assim. O que caracteriza ser indígena? O que caracteriza ser indígena não é o fato de viver em aldeia, mas é o fato de pertencer àquela cultura e ter aquela causa. Então, a gente tem, por exemplo, índios Puri, que são índios urbanos, né? A maioria já vive nas cidades, tem alguns aqui vivendo em Bangu. E o que cabe é o censo, né? O IBGE, na hora que fizer a investigação, né? Criar categorias apropriadas para que eles não fiquem, né, aglomerados num grupo identificado como pardo. Né? O que é o pardo? Que cultura é o pardo? Quer dizer, se a gente for observar, são essas ações, são as ações de invisibilização. Então, quando o indivíduo vai coletar dados em relação a eles e não cria uma categoria para incluí-los, está invisibilizando-os. Assim, é uma fala... Eu entendo isso. Isso assim, me preocupa, porque, por exemplo, quando eu estive em Paraty, eu normalmente sempre, você sabe que eu sou adepta aos trabalhos de campo nas universidades, né? Eu sempre gosto de estar levando os alunos para conhecer espaços que eles normalmente não teriam oportunidade de conhecer. E eu levei um grupo de alunos a Paraty. E eu lembro que, na época, a gente tinha assim, 2 ou 3 alunas que se assustaram muito de ver a condição do indígena, né, nas ruas de Paraty, uma condição de mendicância. Né? Eles estavam mendigando
né? E uma desvalorização dos seus artesanatos, porque alguns ainda colocavam os seus artesanatos e as pessoas passavam, lógico, pelo fato de não entender a cultura, e aí é um outro problema que a gente tem na nossa sociedade brasileira, né? A gente negligencia, ignora, por vezes a gente repudia uma cultura que a gente não conhece, que a gente não entende, né? Por conta mesmo dessa questão, dessa nossa formação, dessa cultura europeia, que só o que é o europeu, que é o bom, que é o melhor, né? E aí tinha essa questão desse nativo, né, que estava Sim. lá. Você que é uma pesquisadora dessa região, Sim. É para isso que eu ia falar. poder Provavelmente devem ser meus amigos. pois é. E aí, como a gente já está encerrando, eu queria fazer essa questão, colocar essa questão para você. Quais são as percepções desses nativos, que você está bem entrosada nas aldeias, né? Quais são as percepções desse nativo para essa relação dentro desse centro urbano, né? Como é que eles se veem dentro desses espaços urbanos, que está longe da ideia, né, dessa cultura indígena nas aldeias propriamente ditas? Pois é, eu vou te falar pelo meu convívio mesmo com eles, assim, E, eu não tenho um fundamento científico, né? aham, Gabriele me mandou um coração, minha amiga tão querida. querida. Mas vamos lá, eu vou te falar a questão deles, né? Eles estão ali, eles precisam estar ali, né? Eles não têm a ideia de afastamento, eles não querem se isolar, eles querem interagir. Agora, eles querem uma interação preservando a própria identidade. Eles querem uma interação respeitosa, né? Agora, esse tratamento que a cultura envolvente dá, do olhar como mendigo, né? Esse tratamento que muitas vezes o poder público dá, de disfarçar a miséria com o elemento cultural, também é muito comum. Então, assim, existe uma questão de miséria na aldeia indígena. É um fato. Fome, falta de roupa. Então, você chega numa aldeia, no alto de um morro em Paraty, 5 horas da manhã, e você vai encontrar o índiozinho sem camisa, descalço, não é porque índio ainda gosta de viver pelado, é porque não tem roupa. E o poder público, muitas vezes, ele se, ele se vale do discurso da intelectualidade, da preservação da identidade, para mascarar, na verdade, a irresponsabilidade e a negligência dele, poder público, com as culturas indígenas. Então, acho que não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas assim, eles querem a interação. Agora, eles querem uma interação com preservação da identidade e uma interação com respeito à cultura deles. Agora, o que a gente vê é uma sociedade envolvente despreparada, e aí assim, a questão dos equívocos, né, a gente pode retomar dos equívocos em relação ao que é o indígena no Brasil, e um poder público mal intencionado, querendo se valer, muitas vezes, dos elementos culturais para justificar aquilo, o básico, que não é oferecido para eles como cidadãos brasileiros que têm direito, que é alimentação, que é agasalho, essas coisas. Entendo. Tem alguma coisa, alguma questão que você queira colocar, Alan, que eu gostaria de aproveitar esse gancho da Gabriela aí, que a gente já tem uns minutinhos. Na verdade, eu queria aqui externar aqui expor, né, o comentário de uma das nossas seguidoras, a Márcia Rodrigues, que está nos acompanhando agora, né, eu acabei até lançando aqui na tela, né, ela faz um comentário, né, a cultura indígena é mais negligenciada que a dos negros, né, o índio, ela ainda utiliza esse termo, né, mas eu acredito Sim, sem não é problema. visto como ator histórico, ele é uma figura apagada na história do Brasil, poucos alunos de nível superior não se interessam também pela figura do índio brasileiro, poucos trabalhos publicados, é uma realidade, né, inclusive na área das humanas, né, a Alessandra é prova disso, quantos orientandos ela teve que falavam sobre escravidão afro, né, Um monte. americana. Então, Um monte. não há, por exemplo, as publicações
com relação à escravidão nativa do início da colonização brasileira, por exemplo. O papel de resistência indígena, né? Porque a Márcia fala uma coisa que eu entendo o que ela está dizendo, porque a gente que é da área de história, a gente quase não encontra publicações nessa situação, e são poucas as instituições, principalmente as instituições como a professora Gabriela bem colocou, do norte do Brasil, uma questão muito geográfica, né, que dá maior visibilidade, e assim, por questões de conquistas, porque não foi o governo bonzinho que foi lá e mandou criar, e olha que beleza, olha o que eu estou fazendo para vocês. Não, foi uma luta, né? Muita gente morreu para que isso acontecesse. Para que hoje houvesse uma universidade indígena, por exemplo. Quantos não lutaram, né? E morreram mesmo por conta disso. E quando ela fala que é uma figura apagada na história do Brasil, agora, o que a gente faz, enquanto não só da área de humanas, né, porque a professora Gabriela faz um excelente trabalho, um magnífico trabalho, não sendo da área de humanas, mas por ser humana, porque isso é um trabalho de direitos humanos, e não só para a área de história, não é só para ciências sociais, não é só para antropologia, né, e a gente tem que entender todos, inclusive aqueles que não estão vinculados à academia, né? Porque, como a professora falou, e o preconceito nosso de dia a dia, né? A nossa quase xenofobia, né? Com relação a outras etnias, né? Como a professora lembrou, né? Infelizmente, aquela cultura mais antiga, né? Das pessoas, o linguajar deles, as crianças estão brigando, estão brincando demais, parece que é índio, parece tudo índio. Eu também vivenciei isso, né? Com relação aos mais velhos falando, né? Coisa que parece índio. A pessoa está calada, quieta assim, e tá com cara de índio, parece índio, tá ali. Tem, né, uma ideia de selvagem, calada, né? tá quieta. A coisa do selvagem também. Exatamente. Que não sabe se comunicar, por exemplo, né, nesse sentido. Então, há muito preconceito, inclusive negligência da parte de muitos estudantes, principalmente estudantes que estão dentro de universidades públicas, porque é uma concessão, né, que o Estado dá, um direito que o Estado dá né, conquistado pela população, ter a educação gratuita. No entanto, essa educação, na minha opinião, deveria trazer frutos para a sociedade, né? Então, o que nossos antropólogos estão estudando, né? O que nossos cientistas sociais estão estudando, o que nós historiadores estamos estudando? Revolução Francesa, sabe? Revolução Americana, e assim. E da mesma claro forma, que a história Alain, multifacetada, né? quem está chegando lá na aldeia, o antropólogo francês, isso me irrita, nossa senhora. Exatamente. Né? O Né? escafandrista, O Brasil é um dos né? países que tem a maior, apesar do número com relação à totalidade da população brasileira, o número da população indígena é uma das maiores do mundo, né? De populações nativas, né? Que ainda vivem em suas culturas. E quais são os estudos brasileiros, né? Com relação a isso? A gente precisa buscar na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? É complicado demais. Agora, né? Então, só uma coisa, que para trazer um sopro de esperança, né? Que é a questão deles estarem conquistando espaços e eles mesmos poderem contar a história deles. Então, você tem, por exemplo, a Sandra Benite, que é uma indígena guarani, fazendo doutorado no Museu Nacional. E ela vai contar a história dela, né? A história da etnia dela, vai pesquisar sobre a etnia dela e legitimar, trazendo, inclusive, elementos de pesquisa e de comunicação na tese de doutorado. E aí isso ela enfrenta até uma certa, né, assim, uma certa dificuldade, porque o intelectual ele tem um discurso, mas na hora de colocar em prática ele ainda está muito apegado àqueles modelos tradicionais da academia. Mas, contudo, eles vêm alcançando os espaços para eles mesmos trazerem a história deles. Eu acho que essa é a grande conquista. Embora, agora no domingo, né, o impressionante ministro
conseguiu dar o adeus dele assinando o documento que impedia as cotas Foi para revogado hoje, né? indígenas e negros. Foi revogado hoje. Não, não Né, que estava sabendo. revogou. Foi revogado hoje. Hoje de manhã foi revogado. Foi O uma próprio grande atual vitória. ministro, né, interino, Uhum. ele revogou, né? Mas é interessante porque o atual ministro interino, há alguns meses atrás, estava pedindo o fim do MEC, né? Para acabar com o Ministério da Educação, né? Enfim, agora é ministro interino. Mas então Enfim, vamos acreditar que esses espaços, eles chegando a esses espaços, nada melhor do que eles mesmos para pesquisarem e trazerem para a gente a história deles. Histórias, com certeza. Professora Gabriela, com eu quero certeza, mais uma com vez assim, certeza. lhe agradecer muito por sua participação aqui nesse modesto projeto Múltiplos Saberes. Foi Maravilha, ótimo ter gente. aprendido com você hoje, foi excepcional, fiquei muito feliz, né, de você ter aceitado aqui Só esse para a nosso... professora, só para dar uma informação aqui de Ibope, né? Nós tivemos o alcance de 270 pessoas nessa live, Caraca! ok? Eu tive que fazer umas pesquisas Gente, aqui. que chique! Então, nós lotaríamos um auditório. 270 pessoas visualizaram o nosso rostinho esta noite, tá, professora? Que maravilha! Então, a educação indígena chegou a muitas casas no dia de hoje. Né? Um pouco sobre Amém! educação indígena, isso foi muito bom. Conseguimos Tá levar bom? conhecimento, né, a muitas pessoas. E essa é a ideia do nosso projeto, né? Um conhecimento didático da sala de aula, das nossas pesquisas. E assim, foi excepcional. Muito obrigada e quero sim contar com você, Sempre, né, pode em outro contar. momento, assim que possível. Sim, sim. Obrigadão Com certeza. mesmo. Nada, gente, eu que agradeço muito e mais uma vez parabenizo vocês por essa iniciativa. Parabenizo mesmo. E agradeço mais uma vez também em meu nome e em nome das nossas etnias que estão aí presentes e fazendo diferença. Sim, Resistindo. resistindo. Isso aí. Né? Tudo É o de que a bom gente para tem você. feito Muito obrigado, há professora. 520 anos, resistir. Sim, sim, sempre. Resistir. Sempre. Exatamente. Abraço, Tudo de bom, professora. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo grande para vocês. Forte abraço, Tchau. professora. Muito Tchau, obrigado tchau. mesmo. Nada, tchau, tchau. Nossa, foi muito bom, Depois hein, dessa Alan? aula, né, Ale? Poxa, aprendi pra Pois é. caramba hoje. A gente, Essas nossas lives têm sido todos muito interessantes. nós, né? A gente tem aprendido demais, né? E Com como a gente traz certeza. pessoas de várias outras áreas do conhecimento, o nosso leque de conhecimento está sendo ampliado toda vez que a gente tem uma live. Então, isso é maravilhoso. A gente está conseguindo levar conhecimento a muitas pessoas, tá? Para não perder o nosso hábito, gente, Com nosso certeza. espaço Múltiplos Saberes, tá? Pós-pandemia, vai estar lá disponível para vocês, um espaço com reforço escolar, preparatórios para o Enem, que foi a temática de hoje, aqui dessa live, né? Preparatório para a escola militar, para o magistério público, e a gente vai estar aí com os cursos livres também, dentro do nosso espaço Múltiplos Saberes. Então, pós-pandemia, a gente vai estar lá esperando vocês. Com certeza. E lembro mais uma vez a todos vocês que estão nos assistindo para que vocês busquem, né, se inscrever, gente, se inscrevam no nosso canal no YouTube, para que vocês possam sempre serem sinalizados, né? Clique lá no sininho, inscreva-se, clique no sininho, para toda vez que a gente compartilhar, né, um vídeo novo, vocês terem acesso em qualquer plataforma, em qualquer mídia, ok? Inclusive na televisão, né? A gente agradece muito a participação e interação de vocês, né, da Juliane, da Márcia Rodrigues, da Natália, do professor Vitor, da Gabriele de Souza, né, e todos os mais que assistiram por outras postagens compartilhadas, tá? Nosso muito obrigado, ok? Esse projeto foi feito visando a todos, tá? O máximo de democratização do conhecimento possível, ok? E quinta-feira teremos Pois aqui a nossa aula, né? A gente está elaborando, como a gente havia dito para vocês, o projeto de aulas sobre os conceitos, né? E na quinta-feira vamos falar de dois conceitos: o conceito de democracia e o conceito de cidadania.
vem com a gente, tá? Vem aprender a Não história dos percam. direitos. Não percam. Abraço, gente. Boa Democracia noite. e Cidadania, 7 horas da noite na quinta-feira, tá, pessoal? Não percam. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.